Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar da chave do autoconhecimento. Então é importante, né, quando a gente fala de autoconhecimento, a gente começar a falar do cérebro. O cérebro é a maior de todas as máquinas. Então, quando a gente fala de autoconhecimento, é entender dessa máquina, do cérebro. O autoconhecimento, a gente pode falar, é o que eu sou, quais são as funções. Ou seja, eu descobri as funções do meu cérebro, que é diferente da identidade. A identidade é quem eu sou. Às vezes a gente costuma confundir um pouco isso aí. Então, para fazer e facilitar o conhecimento, podemos transformar tudo em layout. Tudo que a gente quer conhecer, é importante a gente transformar aquilo em layout. Tudo que é muito grande, né, é importante a gente fazer isso. Porque o nosso cérebro, ele gosta de coisas simples, ele não gosta de nada complexo. Por isso que é importante a gente tentar fazer isso. Fica mais fácil e você vai aprender o quê? De forma individual. Como que a gente pilota a nossa cabeça. Como o cérebro é a maior máquina do mundo, a gente precisa o quê? Conhecer as suas funções. E além de conhecer, a gente precisa de fazer o quê? Ativar essas funções. Para a gente ter o quê? O nosso autoconhecimento. A vida, gente, é feita para desfrutar. Então é muito importante que tudo que é grande demais, se você quebrar por partes e dividir em pequenas partes, fica mais fácil. Por exemplo, para pilotar um avião. Pilotar um avião é simples. Por quê? Se a gente conhecer as suas funções, fica simples. O piloto do avião, qual que é a diferença dele para a gente? Ele conhece as funções do avião. Então, eu estou falando isso por quê? Para a gente conhecer as funções do nosso cérebro. E às vezes a gente não conhece, né? Então, o ciclo de renovação, de esperança, troca o difícil pelo desafiador. Ou seja, pilotar um avião é difícil. Não é? A gente tem que trocar a palavra difícil pela palavra o quê? Desafiador. Quando a gente coloca esse desafio, a gente joga a responsabilidade para o nosso cérebro e ele vai querer, né, também entrar nessa jogada. Vamos falar um pouco, quando a gente fala em quebrar por partes, vamos falar da Bíblia. A Bíblia, muita gente não consegue entender. Se a gente pegar a Bíblia e dividir em fases, né, por partes, a gente tem, por exemplo, a primeira fase da Bíblia, fala da criança na inocência, com 7 anos. A gente já é uma parte da Bíblia. A gente pode dividir em 7 fases, né? Que chama de centênio, a cada 7 anos. Então, a primeira fase é a criança, a inocência. A segunda fase é a consciência, o pecado, já com 14 anos. A terceira fase, o governo humano. A gente pode lembrar da Torre de Babel, com 21 anos. A quarta fase são as leis. Aí a gente pode falar de Moisés, 28 anos. A quinta fase, profecia. Lembra de Elias, com 35 anos. A sexta fase, a fase da graça, Jesus, né, 42 anos. E a sétima fase, o reino, que é nós agora, nesse momento, com 49 anos. A partir do momento que eu divido isso por fase e estudo cada fase da Bíblia, fica mais fácil. Por quê? A gente consegue entender que ainda nós estamos o quê? Longe do que a gente do que nós somos, né? Nós estamos longe de ser o que somos, porque a gente não se conhece. É a falta de quê? De autoconhecimento. O autoconhecimento é saber tudo que tem de funcionalidade de um carro, por exemplo. Às vezes a pessoa compra um carro novo ali e não sabe mexer direito. Ou seja, é importante eu entender aquelas funções. Em algum momento eu vou precisar de uma função ou outra. E eu tenho que ativar essas funções. Se eu, por exemplo, não saber onde que eu ligo o farol do carro, é uma função. Se estiver no escuro, eu não vou saber utilizar. Por isso que é importante a gente saber todas essas funções. É o quê? O autoconhecimento. Só que a gente falando do autoconhecimento nosso, é a gente saber as funções do nosso cérebro, tá? Então, é importante a gente entender que nós não gastamos nem 5% da nossa mente. Ou seja, nós estamos longe de saber o que nós somos, mas é importante a gente prosperar. O autoconhecimento é saber quem a gente é. E aí tem algumas funções, né? Nossa, né? Como ser humano, nós podemos fazer o quê? Nós podemos falar, nós podemos perguntar, nós podemos negociar, nós podemos persuadir, contar histórias. Tem as funcionalidades, né? Tem coisas dentro de você que vão funcionar depois de ser acionado. A gente precisa ativar, a gente precisa acionar. Tudo tem uma função, tá? O autoconhecimento são as funções da vida e a maioria delas a gente não sabe usar. Então é importante a gente começar a ativar isso que está dentro da gente. Então, quando você não tem um dom, por exemplo, você pode comprar. Uma pessoa que tem uma habilidade que você não tem, você pode comprar aquilo, não é sua especialidade, mas é importante saber que você pode ativar isso também, tá? Não existe nada complexo
para o cérebro, né, que está a fim de descobrir. Se ele está a fim de descobrir, né, não tem nada complexo. Porém, nós temos que conhecer o quê? O layout. Quando a gente faz o layout de tudo, a gente consegue simplificar para o cérebro. O perdão também faz a gente crescer mais rápido, tá? Quando a gente tem uma pessoa que é tímida, né, é uma pessoa bloqueada de função. Às vezes a pessoa é tímida porque ela não ativou algumas funções ali, né, dentro dela. Então é importante a gente entender que nós somos imagem e semelhança do Criador. A gente é muito amado e nós nascemos o quê? Para transbordar, para dominar a terra. Então a gente pode fazer tudo. Não existe timidez, não existe bloqueio para quem quer prosperar. Então nós temos que assumir a direção da nossa vida. Somos divididos em 3 partes: corpo, alma e espírito. O corpo a gente pode falar que é o carro, a gente tem que desfrutar. A alma é o piloto que vai governar o corpo. E o espírito, né? O espírito é a estrada, que vai o quê? Vivificar. Qual que é a sua direção na vida? É o carro que está comandando? Quem tem que comandar? A alma. A alma tem que comandar. A alma é o piloto. O carro é nosso corpo. Então é importante a gente assumir a direção certa, o caminho que é o nosso espírito. Então, a mesma verdade que aprisiona, né, ela liberta. Tá? O autoconhecimento são as funções da vida. Quem ensina aprende 2 vezes. Temos que saber as funções da cabeça. Então, quando a gente tem algo que a gente está aprendendo, quando a gente ensina, quando a gente transborda, a gente aprende 2 vezes, né? Então, Deus colocou nós como o quê? Governante. Se o coração é a fonte da vida, por que nós ficamos magoados? Não devemos ter mágoa no coração. Jesus, por exemplo, venceu o pecado à morte. Para fazer e facilitar o conhecimento, nós podemos transformar tudo em layout. Isso é fundamental. O layout vai fazer com que você torne mais fácil, mais simples para o cérebro e vai fazer você chegar mais rapidamente ao seu autoconhecimento, ok? Um forte abraço.